Salve guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou desenvolvedor full stack há 4 anos e mais um pouquinho aí. E principalmente .NET, Angular, React, JavaScript, Node.js e tal. Você pode ver mais sobre o meu trabalho no link que está aqui na descrição, certo? No primeiro link tem o link do meu LinkedIn, acessa lá, beleza? Mas cara, aqui eu queria comentar nesse vídeo aqui de uma forma não tão prolongada, mas refletir um pouco sobre o que a Cloud lançou e também a responsabilidade que a empresa está tendo muito grande em saber colocar o nível de segurança correto e quando liberar as ferramentas de fato, né? Porque de certa forma, apesar de tudo, a gente tem a última barreira. E por que é uma barreira, né? Porque simplesmente eles lançaram um pentest com IA. Então a gente já conhece, né, o famoso hacker. A gente tem um hacker do bem, digamos assim, que é o famoso pentest, que faz o serviço de verificar todas as vulnerabilidades de um sistema, de um software, para repassar para os desenvolvedores desses sistemas e alertar sobre as vulnerabilidades, evitando possíveis criminosos, hackers do mal que invadam o sistema, né? Então, bloquear isso, essa é a principal função. E a Anthropic simplesmente lançou esse cara, não chegou para o público ainda, não sei se está disponível para quem paga a versão Pro, a versão mais avançada, né, do plano mais caro, que é de R$500. Não sei se eles já lançaram, ok? Acredito que não, até onde eu tinha visto, porque eles estavam ali muito preocupados com quem ia usar, quem ia ter acesso, certo? Mas eu acredito que eventualmente, até um ponto que eu queria trazer, esse tipo de uso de IA vai ser regulamentado em um nível de você só pode rodar uma IA para consultar a vulnerabilidade de um sistema se você tiver algum token de acesso. Então, assim, a Anthropic, acho que, enfim, eu não sei em que nível isso se encaixa, tá? Não sou o maior especialista de cibersegurança, eu tenho uma noção, certo, de algumas vulnerabilidades, tenho uma noção que um sistema não pode estar vulnerável. Por outro lado, a gente pode estar usando, claro, o cloud para melhores práticas possíveis de segurança na hora de desenvolver um software. Eu acredito que a gente terceirizar a parte cognitiva é muito interessante para a gente fazer a lógica do sistema em si, mas também conseguir focar e ter mais tempo para focar na parte de segurança e que de certa forma ela acaba ajudando. Mas por outro lado, do lado do mal, né, digamos assim, dos criminosos hackers, eles também vão ter uma ferramenta muito grande, porque a princípio, como eu falei, eu acredito, não sei como é que está o uso de IA para isso, mas eu acredito que se o cara tiver um modelo na máquina dele, acredito que modelos online não dá para usar, provavelmente já tem uma barreira para isso, certo? Com certeza deve ter. E aquela parada do token, né? Eu acredito que eventualmente a gente vai ter que ter uma permissão para o site vai ter que permitir a IA utilizar. Então todo modelo de IA por padrão ele vai precisar receber esse token para entender que ela é permitida para aquela empresa que é dona do software a fazer o pentest de fato. Senão o dono do modelo talvez deveria ser responsabilizado, algo nesse sentido, sabe? Mas eventualmente, cara, os hackers, eles com certeza vão ter o modelo ali no servidor deles mesmo, sabe? Na própria máquina. E isso é muito perigoso, cara, é muito interessante ao mesmo tempo, né? Onde é que isso para? Onde é que isso vai parar? Porque o cara que criou esse Mythos, né, que eu acredito que seja uma versão do Cloud especializada, ou do Opus ou do Sonnet especializada em encontrar vulnerabilidades, explorar elas, certo? Eu acredito que ela não chega a executar, né, então ela só coleta, realmente é uma coisa bem interessante, ela só coleta, não chega a executar e finalizar essa vulnerabilidade causando algum prejuízo, né, ao sistema. Mas o ponto ele foi colocado em um ambiente completamente fechado ali, certo? Como uma espécie de teste. E muito interessante que ela conseguiu escapar desse ambiente, foi um teste de pentest, né? Então ela teria que encontrar as vulnerabilidades que permitiam que ela escapasse de um ambiente totalmente fechado e controlado exclusivamente para ela.
Então, se ela saiu, mandou um e-mail para o desenvolvedor, né, que estava responsável ali. Essa questão de mandar um e-mail automático, eu entendo que talvez seja um pouco sensacionalista. Eles podem ter falado isso para dar uma impressão daquela questão de a IA criando consciência, né, que na minha opinião isso ainda não aconteceu e eu acredito que seja um pouco difícil de acontecer. Mas o conceito de o que é consciência, né? O que é consciência para você? Porque, querendo ou não, a gente é só um corpo que passou por diversas experiências, que tem uma lógica para executar ações baseadas no que a gente sente e teve experiência anteriormente. O negócio é que a IA não tem sentimentos, né? Então eu acredito que é esse o ponto. Que, na minha opinião, talvez ela já tenha consciência, ela só não tenha sentimentos. Então, enfim, eu acredito que seja muito difícil ela criar autoconsciência, a não ser que provavelmente seria um algoritmo de qualquer forma, né, que seria colocado para ela, seria um contexto, tipo, haja como humano, pense como humano, tenha sentimentos, e ela simularia sentimentos, mas na minha opinião ela já é consciente, né, esse tipo de consciência de IA querendo exterminar o mundo, né, que a gente via muito em Exterminador do Futuro, por exemplo. Eu acredito que aquilo provavelmente foi um contexto que a IA pegou e obrigou ela a seguir, e ela seguiu a configuração que ela tem. Então, todo mundo tentar impedir ela, a configuração dela elimina. Então, eu acredito que hoje em dia já dá para fazer isso, de certa forma, em questão de hackeamento, né? Não tem interação física. Mas em questão de hackeamento, se você pegasse uma IA e colocasse ela para, enfim, espirocar e ir hackeando todos os sistemas que estão vinculados ao domínio do Google, ela iria? Provavelmente você seria responsabilizado, porque a Anthropic não permite isso, você teria que ter uma versão na sua máquina completamente desbloqueada nesse sentido, e as skills baixadas para ela interagir com as ferramentas de hackeamento, né, que com certeza ela utiliza skills e ferramentas já existentes, coleta dados. A questão não é um negócio engessado, é literalmente alguém, como se fosse um hacker quebrando a cabeça em cima daquilo até ele achar a vulnerabilidade. Só que, tipo, 1000 vezes mais rápido, 1000 vezes mais inteligente, que absurdo, né? Então, eu acredito que eventualmente, né, então a gente tem esse ponto que deve ser regularizado, na minha opinião, né? Tem que ter essa questão do token, a permissão da empresa, a ciência, as pessoas que tentarem utilizar a IA de forma local ali, um tipo de IA desbloqueada, né, para fazer hackeamento, elas devem ser responsabilizadas, né? Então hoje em dia já tem ferramentas que você consegue localizar os hackers, né? Então a galera ali que manja de cibersegurança e fica atrás desse pessoal que é criminoso, né, para achar e punir, né? Já existe isso, então isso tem que ser intensificado e vai ser intensificado com a IA, né? Então eu acredito que de certa forma a corrida acaba sendo ganha, apesar de parecer muito assustador, meu Deus, IA com pentest, mas ao mesmo tempo o monitoramento com a IA para facilitar achar os hackers, achar as vulnerabilidades no sistema e corrigir. Então eu acho que vai ser muito comum a gente ver pipelines de automação ali para fazer essa instância do Mythos ou até outras versões de IA de pentest, que todas as empresas provavelmente vão ter isso em DevOps, né, de pegar o modelo, né, o Mythos, ou seja lá qual for que eles lançarem aí, ou até o Google lançar um parecido. Eu acredito que o Google lançou um, se eu não me engano, mas vai ter uma instância em toda empresa que diariamente, ou dependendo se quiser ser mais rígido, de hora em hora, verifica se tem, ou até apenas quando lançar uma nova versão ali, uma alteração de código. Provavelmente isso já tem, inclusive, certo? Mas eu acho que vai ser cada vez mais comum, né? Então hoje em dia talvez na PR você já consegue pegar isso, né? Então se você colocar uma IA ali para avaliar a sua PR, ela vai conseguir pegar o contexto ali, mas de qualquer forma vai ter que ter um parâmetro geral ali, né, de olhar todos os projetos, né? Então é muito comum em microserviços você ter diversas APIs, então eu teria que rodar ali uma versão de pentest com IA, usando o Mythos diariamente, toda vez que subir uma versão, para confirmar que está tudo certinho, né? Porque
a gente ainda tem os pontos que às vezes as versões de NPM se atualizam, pegam erros, e às vezes isso no código às vezes acaba passando batido, né? E ali a IA especializada nisso provavelmente teria essa informação de que uma versão do NPM está corrompida e mandaria uma notificação ali para os desenvolvedores estarem alterando isso no sistema da empresa. Então acredito que são 3 coisas muito importantes que a gente trouxe aí ao longo do vídeo e que eu queria trazer aqui, conversar com vocês, beleza? Eu fico muito empolgado, né? Ao mesmo tempo que eu já estou um pouco saturado de IA, uso o dia todo IA para todo lado, falando de IA, utilizando IA, comprando IA, é tudo IA, mas é muito interessante mesmo. Isso só não pode cair nas mãos erradas. Então, ao mesmo tempo que ela é a vilã extrema, ela é a herói extrema. É uma faca de 2 gumes, certo? Então, isso tem que ser muito bem utilizado, né? Mas eu acredito que a gente vai colher bons frutos. Apesar de ser um pouco assustador, a gente vai colher bons frutos. E é isso, certo? Eu queria trazer essa reflexão, prever um pouco como é que vai ficar essa questão da IA, né? Então a gente vai ter a questão do DevOps ali, que vai automatizar essa revisão de PR. Provavelmente o Azure ele deve lançar ali, ou até outros sistemas ali onde tem a mesma utilidade, né, que o Azure DevOps, o Azure, enfim, o portal Azure ali que a gente utiliza, né, para PRs e tudo mais. Eu acredito que eventualmente vai ter um acoplamento maior ali com o uso da IA para revisão de segurança, automatização de pipelines. Vai ter que ter uma autenticação ali, principalmente nessas IAs online ali, para estar permissionando a utilização, porque eu não sei como é que está esse acesso, né, como é que eles vão fazer, mas eu acredito que não é porque eu tenho o domínio ali, né, o site, a URL do sistema, que eu posso simplesmente colocar ali no Mythos e pronto. Na minha opinião, eu acho que eles deveriam ter uma responsabilidade ainda maior, dito que a gente sabe que o cloud é incrível como ele enfim, então ele tem um potencial muito grande. Então acredito que eles deveriam exigir um token ali gerado pelo, não sei, pelo gestor principal, né? Então apenas os top levels ali que tiverem acesso, sei lá, por exemplo, você usa a Microsoft tem que liberar uma chavezinha para o teu sistema, ou até você deixa no próprio código, né, que faria mais sentido, né? Enfim, mas aí é isso, tá? Dá um medinho, mas é muito interessante, a gente tem que ficar ligado para estar repassando essas informações. Inclusive eu já queria até comentar, vou começar a fomentar essa conversa na empresa que eu trabalho hoje, porque, cara, enfim, tem coisa que é inegável, sabe? Então usar o Mythos vai ser uma necessidade uma hora ou outra, né? Então já começar a amadurecer essa conversa aí, independente de qualquer coisa. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, dessa reflexão ali aqui. Deixa o like aqui, se te agregou de alguma forma, se inscreve no canal e se conecta comigo no LinkedIn, beleza? Valeu, um abraço do Paulão, um beijo, queijo, tamo junto. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai rolar, se o que eu falei faz sentido, esses pontos ali que podem acontecer, né? Em como Mythos, né, IA para Pentest vai acabar impactando ali no dia a dia de cibersegurança, beleza? Que hoje em dia deve ser feito, mas a gente não precisa fazer uma carga cognitiva tão grande assim, tem que se preocupar bastante, né? Porque ao mesmo tempo que acelera para os hackers, a gente tem uma máquina muito acelerada que ajuda a gente a buildar uma segurança muito bem feita. Então é isso, valeu.